Abra sua Bíblia, no seu celular, pode ser, ou em papel, no texto de Romanos. Nós vamos falar sobre o capítulo 1, 2 e 3 hoje. Eu não vou ler o capítulo todo, os 3 capítulos, óbvio. Eu quero apenas citar algumas partes. Onde vamos falar sobre a nossa humanidade, sobre a nossa existência como seres humanos num mundo que carece de justificação. Um dos maiores empecilhos que a gente vê na convivência, tanto na família, quanto na igreja, quanto na sociedade, é essa questão do juízo que a gente faz a respeito do outro. De certa maneira, todo mundo é muito generoso na misericórdia de Deus e na aplicação do perdão no que se refere a si mesmo. Mas quando você vai emitir juízo a respeito do outro, a gente nem sempre consegue ser tão misericordioso. Por exemplo, quando a gente fala de um assassino, a gente fala de um estuprador, a gente fala de alguém que, por exemplo, molestou uma criança. Como que no seu coração é o seu sentimento para com essa pessoa? A gente é tomado de raiva. A gente olha e fala assim, não, esse cara tinha que morrer. Esse cara tinha que sofrer a mesma coisa que ele fez determinada pessoa sofrer. Esse é o sentimento natural. Isso é o que o homem natural, acaba sendo instintivamente levado a sentir, levado a pensar. E infelizmente, nós fazemos um juízo muito equivocado a respeito do outro. Nós pensamos a nosso respeito muito além do que aquilo que convém. Então, naturalmente, nós vemos a vida e vemos o que é certo e errado a partir do nosso ponto de vista. É por isso que o Facebook vira esse universo onde todo mundo está brigando, onde todo mundo quer ter razão. Porque a sua opinião política se torna a baliza da sua verdade. E é estranho a gente considerar a vida dessa maneira. Porque nós estamos dizendo que vivemos por uma palavra que para nós é palavra de Deus e que está aí na Bíblia, na Escritura, que nós entendemos como sagrada, entendendo que isso aqui é a melhor referência que temos a respeito daquele homem que é Deus e que encarnou na pessoa de Jesus, e que isso é um referencial absoluto para nós, mas ainda assim, quando a gente fala das outras coisas que Jesus não ficou muito preocupado em amarrar, a gente fica brigando uns com os outros. A gente diz assim, não, o meu time é que é o melhor, o meu partido político é que é o melhor. E a gente mata e morre por causa disso. Quantas amizades foram desfeitas nas eleições presidenciais há 2 anos atrás, É triste isso, Perdemos amigos. Teve gente que começou a ir lá e falar assim, eu não sigo mais fulano. Outros, não, eu vou bloquear o Beltrano. E eu falava assim, gente, não é possível. Não é possível. Não é possível que a minha opinião a respeito das coisas seja baliza da verdade. Deve haver um referencial mais sólido. Mas como eu falei, nós fomos educados a ver o mundo dessa maneira. A gente foi educado a achar que nós somos os corretos. E é por isso que na vida da igreja tem aqueles pecados que todo mundo adora confessar, do tipo eu roubava, eu matava, eu mentia, mas tem aqueles pecados que a gente faz questão de esconder. Por exemplo, não se pergunta num culto assim, quem aqui viu pornografia essa semana? Porque a gente não quer ver as mãos levantadas. Porque a gente sabe que vai ter mais mãos do que a gente gostaria se todo mundo falar a verdade. E a gente sabe que na verdade talvez nenhuma mão se levante porque a gente vai omitir a verdade. Então que hipocrisia é essa? Que hipocrisia é essa onde eu considero o meu padrão ético, moral, a minha percepção do mundo como correta e todo o restante como equivocado, Até mesmo um animal é capaz de aprender coisas por comparação e obviamente por repetição. E infelizmente, este sentimento que temos para com o outro faz com que a gente, pela repetição de um ato de julgar o outro sem ter variáveis que sejam sólidos referenciais, faz com que a gente acaba se considerando melhor do que os demais. A repetição disso gera em nós uma prática que é terrivelmente distante daquilo que Deus deseja para nós. Deus conhece você como você é. Ele conhece os seus pecados, Ele conhece os seus vícios, Ele conhece as suas mentiras. E como pode então Deus amar uma pessoa como você? É muito lógico para nós, quando encaramos essa realidade, dizermos assim, o amor de Deus é grande demais. Mas a gente não consegue entender este amor pelo outro, porque a gente está fazendo aquilo que qualquer animal faz. Nós deduzimos que, se o outro erra naquilo que eu não erro, então o outro não é bom o suficiente. A verdade
é que nós não somos bons o suficiente. Nenhum de nós é bom o suficiente, isso é lógico. E o texto de Romanos, que nós vamos ler daqui um pouquinho, fala muito sobre isso, fala muito sobre essa perspectiva agora, em que nós entendemos que Deus está dizendo para nós que o pecado é algo além do que aquilo que a gente, pela religiosidade, construiu. Porque tem gente que acha que pelo seu muito esforço, vai conseguir fazer com que a mão de Deus se mova no sentido de te agradar, no sentido de satisfazer os desejos do seu coração. Se você faz com que Deus se mova de acordo com as ações que você realiza, então eu vou te dizer um negócio: Deus pode até ter a mão, mas quem é o braço é você, logo você que é Deus. E isso é contraditório. Se você é Deus, por que você precisa da mão dele para realizar as coisas, né? Então nós vivemos nesse mundo absurdo. As coisas que são verdadeiramente espirituais nem sempre vão ser alcançadas por essa percepção objetiva animal, e que a Bíblia até em certo momento diz que é animal, terrena e demoníaca. É aquilo que a gente é capaz de perceber olhando para o outro e comparando com o outro. Por quê? Porque quando a gente compara, a gente sempre é injusto. A gente sempre tenta usar a si mesmo como régua. A palavra de Deus aponta para nós uma realidade agora diferente. Ela diz que nós devemos usar Cristo como regra. E usando Cristo como regra, como régua, todos nós agora não somos bons o suficiente. Abra aí a sua Bíblia em Romanos capítulo 1, verso 16. Olha o que Paulo fala a respeito da maneira pela qual a justiça de Deus se manifesta em nós, né? E sobre como a humanidade carece do conhecimento de Deus, carece de revelar aquilo que Deus faz questão de revelar em nós. Romanos capítulo 1, do verso 16 em diante, diz assim, ó: não me envergonhe do evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Por que o texto fala do judeu e do grego? Porque ele fala do povo escolhido, mas ele fala também daqueles que eram os malditos, aqueles que não eram o povo de Deus, aqueles que não eram os escolhidos, aqueles que eram os marginalizados pela religião, marginalizados pela cultura. Então olha que legal, hein? Então ele diz que é para aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Verso 17: pois nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade pela injustiça, visto que o que Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhes manifestou. Sabe o que esse texto aqui está dizendo? Ele está dizendo assim, que o juízo de Deus se manifesta na humanidade, porque aquilo de Deus que ele gostaria que fosse conhecido dentre os homens, ele manifestou nos homens. Então, ao invés da gente se permitir ser usado por Deus, para que o Criador fosse glorificado através das nossas ações, através daquilo que somos, nós impedimos os outros de usufruírem daquilo que Deus é, do poder de Deus, do amor de Deus, da misericórdia, do perdão, porque ao invés da gente ser semelhante àquilo que Deus é, e Deus é bom, Deus é misericordioso, nós preferimos colocar a nós mesmos como regra, como régua, né? E por aí vai. Bom, aí o texto continua. Pois os atributos invisíveis de Deus, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que foram criadas, de modo que eles são indesculpáveis. Pois tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, e nem lhe deram graças. Antes, seus raciocínios se tornaram fúteis, e seus corações insensatos se obscureceram. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança à imagem de homem corruptível, bem como a de aves, quadrúpedes e répteis. Esse capítulo mostra sobre como Deus escolheu falar através de nós. E o maior pecado da humanidade, o maior erro da humanidade, é a gente não se permitir ser usado por Deus. Ou seja, todos nós já nascemos diante de Deus em falta. Todos nós já diante de Deus
já nascemos no prejuízo. Porque quando a nossa humanidade grita, o nosso lado animal grita, o nosso lado instintivo grita, qual é a nossa vontade? Salvar nós mesmos. Tirar a corda do nosso pescoço, resolver os nossos problemas, botar dinheiro na nossa conta, botar comida na nossa casa, comprar um carro para a gente poder andar com mais conforto. Agora Deus escolheu fazer diferente. Deus pega tudo o que Ele é e coloca no ser humano, para que Ele seja visto no ser humano. E nós somos aqueles que estão impedindo que isso aconteça, né? Bom, enquanto isso, a humanidade sofre essas dores, as dores de tentar entender o porquê da sua existência. Essa é a crise do mundo. Para que eu existo? Quando você vai falar de Deus para alguém, a crise do cara não é com o conceito da existência de um Deus. A crise dele é, por que se Deus existe, eu estou vivendo como eu vivo? Por que se Deus existe, eu estou passando pelas necessidades que eu estou passando? Por que a fome no mundo, se Deus existe? E esse texto que a gente acabou de ler já é a resposta para isso tudo. Deus quis ser visto através de nós. Então, se há fome, é porque nós não saciamos a fome. Se há tristeza, é porque nós não nos permitimos sermos aqueles que vão lá para expressar os afetos de Deus. Então, nós não podemos roubar Deus, mas nós roubamos os filhos dele, aqueles que dizemos que são nossos irmãos, se é que de fato somos filhos de Deus. Olha o tamanho da bronca, né? Então, a humanidade vive aí, nessa crise, né? Para que eu existo? Por que Deus nos fez, né? E a palavra de Deus nos diz que nós somos chamados para ser aqueles pelos quais Deus exclusivamente se manifesta ao mundo. Então, aquele que busca Deus no sobrenatural, ele muitas vezes não vai encontrar, porque ele não está percebendo que o sobrenatural de Deus não é apenas aquele céu rasgando com aquela voz grossa, né, do Cid Moreira falando com o cara. Algo verdadeiramente sobrenatural é quando cada um de nós, na jornada ordinária do nosso dia a dia, a gente é capaz de negar aquilo que nos é instintivo para fazer aquilo que é a vontade de Deus. Isso é sobrenatural. Você deixa de fazer aquilo que lhe é natural para fazer aquilo que lhe é contrário à natureza. Ou seja, quando você tiver todos os motivos para odiar alguém, você vai lá e vai expressar o seu amor por alguém. Porque Deus tem todos os motivos para te odiar. E ainda assim Ele te chama de filho. Que Deus estranho é esse, né? Bom, nós nos tornamos malditos não por aquilo que nós fazemos, mas porque nós não temos o discernimento da natureza que nos é intrínseca. Deus quer ser visto em nós. O nosso primeiro erro, o nosso primeiro pecado, é a gente, sendo imagem visível daquilo que temos de semelhante com Deus, a gente não permitir que Deus seja visto. Esse é o nosso primeiro pecado, esse é o nosso primeiro erro, e isso é grave. Jesus fala que aquele que impedisse que um dos pequeninos, né, do reino chegasse até ele, seria melhor que esse amarrasse uma pedra de moinho, que era uma coisa gigantesca, com uma corda no pescoço e se lançasse no fundo do mar. Porque o juízo de Deus sobre essa pessoa seria terrível. Então olha que comparação que Jesus faz. E o duro é que às vezes a gente pensa assim, aqueles malditos religiosos, né? E às vezes nós somos esses malditos religiosos. Nós que deveríamos permitir que Deus falasse com a humanidade através de nós, no dia a dia, na vida ordinária, na simplicidade das palavras que Deus colocou nos nossos lábios. Não, mas quem sou eu para falar de Deus para alguém? Então você é a pessoa que Deus fez. Você tem atributos de Deus em você que só você tem. E é por isso que nós vivemos na coletividade, para que esses atributos possam ser colocados à disposição de toda a comunidade. Sem aquilo que Deus falou com você, eu jamais chegarei à plenitude da revelação, que é Cristo Jesus. Porque Cristo não está em mim, Cristo está em nós. Então eu preciso ouvir você. Eu preciso saber o seu nome, eu preciso que você saiba o meu, eu preciso entender as suas dores, e você precisa entender as minhas. Esse é o reino de Deus, menos do que isso não é reino. E o texto vai piorando um pouquinho. Romanos, ainda no capítulo 1, verso 28. Pula uns versículos aí.
Olha só o que fala. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, ele os entregou a um sentimento pervertido para fazerem coisas inconvenientes. Estão cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídio, contenda, engano e malignidade. São murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. E embora tenham conhecimento da justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim praticam. Olha quão terrível é o juízo de Deus sobre aquele que não se permite ser usado por Deus. E o que é ser usado por Deus? Ser usado por Deus é você entender que Deus não está procurando servo, que Deus está procurando filhos. Ele está procurando gerar em nós a sua natureza. Ele está procurando gerar em nós aquilo que Ele é. E se há algo de bom e valoroso nessa vida, é aquilo que Deus é. É aquilo que Deus pode fazer. E Deus pode e quer fazer através de você. Quando a gente entra no capítulo 2 de Romanos, vai piorando ainda a situação. Capítulo 2, você vê que ele fala todo a respeito da tentativa do homem de justificar os seus erros. E talvez esse seja o sentimento que esteja passando no seu coração agora. Como que a gente se tornou especialista em dar desculpa? Como tem gente ensaboada na vida da igreja, na vida do mundo, né? Sabe, a gente tem um funcionário lá na empresa onde eu trabalho, que o cara pode fazer o que ele fizer de errado, pode ser a coisa mais absurda e esdrúxula, você pega no flagrante, ele tem uma história para contar. Ele consegue terceirizar a responsabilidade daquilo que ele está fazendo. A culpa nunca é dele. E nós somos essas pessoas. O capítulo 2 fala sobre como que isso, desde o princípio, é a nossa natureza. Desde a queda, nós estamos terceirizando a responsabilidade. Então, se agora há em nós o desejo de fazer com que essa natureza de Deus, que Deus disse que só será vista em nós, seja vista, nós precisamos parar de fazer aquilo que o homem faz desde a sua criação. E a Bíblia cita um monte de casos. Gênesis capítulo 3, versículo 12, fala sobre Adão. Adão é um homem criado na mão de Deus, que via Deus, quem pregava para ele todo dia no culto era Deus, não era um pastor meia boca, né? Não tinha dízimo, dinheiro ali não era problema, a árvore da vida estava disponível, podia até fazer suco, tudo ali estava disponível, tudo certo. E qual que é a crise de Adão? A crise de Adão é que ainda assim, tendo todas as condições ideais, ele pegou a mulher mais gostosa que tinha ali, alma gêmea dele. Se tem uma pessoa que casou com a alma gêmea dele, era ele, porque foi tirada dele, entendeu? Encaixava perfeitamente. É diferente de eu e minha esposa, que tem um monte de aresta para acertar, sabe? A gente vai fazer 11 anos de casado esse ano e ainda tem umas quinas que raspa, velho, não é? O cara faz bodas de ouro e ainda tem as quinas que raspa. Adão não tinha esse problema. Adão era um cara resolvido, todas as condições ideais. E o que Adão faz? Exatamente aquilo que Deus falou para ele não fazer. E quando ele faz e é pego com a boca na botija, qual é a resposta de Adão para Deus? Ah, Deus, foi a mulher que o Senhor me deu. Ele não pôs nem a culpa na mulher, pôs a culpa em Deus, né? Foi a mulher que o Senhor me deu. Porque se o Senhor tivesse me dado uma moto, eu tinha fundado um motoclube. Se o Senhor tivesse me dado uma boneca inflável, eu resolvia meu problema aqui. Furava ela, né? Olha o absurdo. E a Bíblia vai mostrando vários casos. Arão, gente, Arão, olha que história louca. Quem assistiu os 10 Mandamentos, a novela, né? Príncipe do Egito. Ou quem leu a Bíblia, né? Gente, o povo sai do Egito, atravessa o Mar Vermelho, de repente chega lá no pé do Monte Sinai. Moisés sobe o monte, fica 40 dias lá para receber a lei de Deus.
que é o Pentateuco, os 5 primeiros livros que você tem aí na sua Bíblia. Beleza, 40 dias. Em 40 dias, quando ele voltou com as tábuas, já tudo escritinho, sabe, Deus usou uma impressora que imprimia em pedra, parada nervosa, bem feita, letra legível, não tinha dúvida a respeito de nada. Os caras estavam fazendo uma baita de uma festa, onde eles construíram um bezerro de ouro, dizendo que o Deus dele era aqueles. Eles entraram em crise, porque assim, ó, depois de ter visto o mar abrir, depois de eles terem escapado da escravidão, de todas as 10 pragas que eles escaparam lá, depois de tudo que eles viveram, só porque Moisés demorou 40 dias, a fé dos caras já foi para o espaço. E aí o povo começou a apertar Arão, que foi escolhido por Deus para ser o sacerdote, aquele que falaria, representaria Deus diante do povo, hein? E começaram a apertar Arão e falar, não, acho que Moisés morreu já, 40 dias que ele não veio, hein? Vamos fazer o seguinte, vamos construir um Deus para nós. E aí a hora que Moisés desce do monte, ele ficou tão nervoso que catou as tábuas que Deus imprimiu e quebrou o bagulho. Ele se ferrou por causa disso, porque Deus teve que imprimir de novo, né? Teve que subir e ficar mais 40 dias lá. Mas ele quebrou aquele negócio no chão, de raiva. De raiva. E aí ele virou e falou, vocês estão loucos? E ele não foi falar com o povo não, ele foi falar com Arão. Ô Arão, você está louco, velho? Foi só dar uma saidinha, 40 dias ali. Eu voltei, vocês já fizeram um bezerro. Estão dizendo que isso é o Deus de vocês. Aí está lá em Êxodo, capítulo 32, verso 21 a 24, se você quiser ler. Arão diz assim, é que o povo, você sabe como é que é o coração deles, né? Então, como o povo tem um coração muito ruim, eu falei, já que vocês querem um Deus, então traz tudo que vocês tiverem de ouro aí, vamos fabricar um. Que desgrama de sacerdote é esse, né? É um homem escolhido por Deus. Da geração dele veio a linhagem dos levitas, hein? Olha que desgrama. E tem um caso pior. Saul. O rei Saul. Gente, Israel era um povo escolhido por Deus para ser uma nação guiada e governada por Deus. Tem um livro na sua Bíblia, um não, 2, né? Que é o livro de Reis. E tem antes o livro de Juízes. Sabe por que tem o livro de Juízes? Porque durante esse período não havia um governo estabelecido como um rei, como um governador ou um presidente. Deus levantava dentre o povo homens, e em certa ocasião inclusive uma mulher, para exercitar juízo sobre o povo. Eram profetas, eram gente que na sua geração vinha e falava assim, assim diz o Senhor. E denunciava a injustiça, se deixava usar por Deus. E essas pessoas foram pessoas poderosas nas suas gerações. Agora sabe o que aconteceu? O povo virou para Deus e falou assim, não, mas nós queremos um rei, porque todas as nações têm rei, só nós que não temos. Aí Deus pegou e falou, bom, vocês querem um rei? Então vou arrumar um rei bom, não vou arrumar um cara meia boca. Aí quem que ele arruma? Saul. Tão bom, mas tão bom, que Davi, que foi o seu sucessor, tendo já a ordem de Deus de ser o sucessor de Saul, tendo a oportunidade de matar Saul, quando Saul estava perseguindo Davi, ele fala a frase célebre que é usada fora de contexto até hoje. Ele fala assim, quem sou eu para tocar no ungido do Senhor? E aí os pastores falam isso, né? Quem é você para falar mal de mim no Facebook? Para tocar no ungido do Senhor? Não, irmãos. O ungido é Cristo, viu? Esses homens foram sombra daquilo que Cristo veio se tornar na história. Mas quando essa frase foi usada pela primeira vez, foi para falar sobre Saul. Agora, sabe o que Saul fez? Teve uma ocasião lá, no meio de uma guerra, maior confusão, maior rolo, e ele não quis esperar os levitas, aqueles que eram os autorizados a entrar no templo e prestar o sacrifício que Deus mandava fazer naquela época. E aí Saul pegou e falou assim, eu sou o homem de Deus, eu sou o rei desse povo, se tem um cara que Deus abençoou, que não perdeu uma guerra, sou eu. Sabe o que eu vou fazer? Vou entrar eu mesmo lá. E essa história está lá em 1 Samuel capítulo 13, versos de 11 a 14. Aí sabe o que aconteceu? O profeta Samuel, a hora que ficou sabendo, chegou nele e falou assim, você foi lá e fez isso que não era para você fazer? Não, mas eu queria resolver o problema, porque os caras não estavam prontos. Então eu quis dar uma ajudinha para Deus.
E aí o profeta Samuel fala assim: por causa disso, a tua descendência vai ser tirada do reinado de Israel. E foi exatamente por conta disso que Deus levantou Davi. Um homem que errou e errou com força, mas era um homem segundo o coração de Deus, porque ele entendia que não era o erro o problema, ele se permitia ser usado por Deus. Então ele errava, mas ele se arrependia, ele entendia Deus numa nova dimensão. E é isso que a gente agora tem que tentar entender. O problema é que a nossa religiosidade criou agora uma ideia muito similar à ideia do judeu no tempo de Jesus. O judeu se achava, por ter a descendência desse povo escolhido que saiu lá do deserto, o povo especial sobre a face da terra. E de fato eles são. Eles foram escolhidos como povo de Deus. Só que Cristo veio para bagunçar o negócio, para estender a promessa não apenas àqueles que têm uma linhagem de sangue nobre, mas a todos os homens, a todas as famílias da terra que Deus prometeu que iria abençoar. Lá para Abraão, lá atrás na história. E então nós agora, que não temos essa descendência, que não temos esse sangue nobre, podemos usufruir das bênçãos que Deus prometeu. Só que sabe o que a gente está fazendo muitas vezes? Exatamente aquilo que o judeu faz. A gente diz assim: eu sou cristão. Não, eu sou filho de Deus. Não, eu vou na igreja. Não, eu dou dízimo. Pega o teu dízimo, porque Deus não precisa do teu dinheiro, velho. Se deixar usar por Deus é entender o como tudo que Deus coloca na sua vida pode passar pela sua vida para abençoar o outro. Agora, se você acha que pode comprar o favor de Deus, você está preocupado em repreender devorador, pelo amor de Deus, meu irmão. Devorador não precisa nem ser repreendido, ele já está vencido na cruz. E essa chuva boa, sabe, de bênçãos, chove sobre justos e injustos. Quanta gente que rouba, quanta gente injusta que você está vendo prosperar por aí. E tem gente que está achando que vai comprar o favor de Deus. Não precisa não, Deus é bom. Faz teus corre que você vai ver como é que Deus não faz os dele. Agora isso não tem nada a ver com salvação. Isso não tem nada a ver com salvação. Romanos capítulo 3, pula aí 2 páginas, verso 9 a 20. Olha o que o texto diz. Pois que somos nós melhores do que eles? Somos nós melhores do que aqueles da linhagem escolhida? De maneira nenhuma, pois já demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com a sua língua tratam enganosamente. Veneno de víbora está debaixo de seus lábios. A sua boca está cheia de maldição e amargura. Ora, os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria, e não conhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei, o diz para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, ninguém será justificado diante dele pelas obras da lei. Antes, pela lei veio o conhecimento do pecado. O que eu quero chamar a sua atenção aqui? A diferença fundamental entre a fé verdadeira em Cristo Jesus e o falso evangelho que está sendo pregado aí, é que aqueles que estão na verdade, eles entendem que o nosso problema não são os pecados. O problema é o pecado. Aí você fala, qual é a diferença? Os pecados são as coisas que nós fazemos. E para as coisas que nós fazemos, Cristo já nos justificou na cruz. Até mesmo os pecados que você cometerá no futuro, Cristo já pagou por eles. Então você não pode, pelas suas ações, quer sejam elas boas ou ruins, alcançar salvação. Você está condenado. Mas é por causa disso? E se eu não cometer mais nenhum pecado? Não importa.
Você está condenado pelo pecado. E que pecado é esse? É essa natureza do erro que já nasce na gente, que é inerente à humanidade. Ser humano é pecar. Então, por conta da desobediência daquele homem lá no princípio, né? A experiência humana agora faz com que o pecado seja parte de nós, seja parte da nossa natureza. Nós não seremos condenados por aquilo que nós estamos fazendo e por aquilo que nós iremos fazer. Nós já estamos condenados porque na nossa humanidade está o pecado, que desde o princípio da humanidade faz com que todo homem mereça a morte. É bem diferente do evangelho que às vezes pregam por aí, né? Onde dizem para você assim, não, você tem que se esforçar, você tem que não sei o que lá. Olha, você tem mesmo. A pergunta é se o seu esforço é para alcançar algo ou é pelo entendimento de que por já ter alcançado, agora você não precisa mais viver da maneira que vivia. O seu esforço não resulta em salvação. O seu esforço é consequência de uma pessoa que entende que existe para ser usada por Deus, para que Deus através de você se manifeste ao mundo. E aí a gente vai vendo, nós não somos condenados pelos pecados, nós somos condenados por aquilo que naturalmente já somos. Aí você diz, mas uma criança então, ela já nasce em pecado? Sim. Mas uma criança vai para o inferno? Não. Porque a graça de Deus se estende até a vida dela. Deus é bom. Aí eu vou para o inferno? Não sei. Mas a graça de Deus quer se manifestar através da sua vida. A pergunta é se nós somos daqueles que se permitem ser usados por Deus, ou se nós somos daqueles que atrapalham, aqueles que a Escritura está dizendo que são malditos diante de Deus. Esse é o grande problema. Então, irmãos, nós não estamos na luta contra os pecados. Nós não estamos aqui para fazer lista, como foi falado no culto de sexta-feira, aqui na palavra do Zubu. Fazer lista, sabe? Olha, não faz isso, não põe a mão ali. 5 centímetros para baixo é pecado. Pelo amor de Deus, irmão. Nós queremos que a consciência de Cristo seja gerada em cada um de nós. Para te fazer um homem santo, para te fazer um homem ou uma mulher santo, que significa separado, né? Não do mundo, mas separado para o mundo, para que Deus seja visto em você. Sabe por que a gente não tem que temer toda essa condenação? Sabe por que a gente não tem que temer esse pecado que é inerente à nossa natureza? Porque Deus é bom e enviou Cristo para morrer no nosso lugar. O nosso lugar era a cruz, o lugar maldito, né? E Jesus ocupou o nosso lugar. Então eu espero que, tendo Cristo morrido a nossa morte, a gente agora esteja disposto a viver a vida dele. A vida de alguém que, tendo todos os dias a oportunidade de se prostrar diante do diabo e adorá-lo, não vai fazer isso, mas vai andar pelos caminhos que são os caminhos de Deus. Gente que vai se permitir ser usada por Deus para ser homem e mulher de Deus. Eu vou largar tudo e vou entrar em missões. Não, meu irmão, você já está em missão. A vida é uma missão. Então seja um bom amigo, seja um bom namorado, seja uma boa namorada, seja um bom marido, uma boa esposa, seja um bom irmão, seja um bom filho. Se permita ser usado por Deus, porque se Deus não for visto em você, então você não tem parte com Ele. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós pedimos perdão, porque muitas vezes nós temos sido o maior empecilho para que os outros possam conhecer a natureza do Senhor que quer se revelar em nós, Pai. Nós temos sido esses malditos que atrapalham os pequeninos de chegarem à verdade, Pai. Mas também entendemos que se temos esse desejo de te conhecer, Pai, é porque o Senhor tem nos atraído até aqui. Obrigado pelo Teu Filho Jesus que morreu no nosso lugar. Obrigado porque nós não precisamos mais dar desculpas para o nosso pecado e para os nossos erros, Pai. Nós podemos reconhecer que somos pessoas pecadoras, pessoas que erram, pessoas que não merecem.
Nós podemos, Senhor Deus, sermos perdoados pelo Senhor e da mesma maneira perdoarmos uns aos outros. E também estendermos esse perdão a todos aqueles que encontrarmos ao longo da nossa semana, para que o seu nome seja glorificado e para que as pessoas vejam o Senhor através de nós. Perdoa-nos pelo pecado da omissão, Pai, porque temos roubado os nossos irmãos nos afetos, no carinho, no dinheiro e em tantas outras coisas que o Senhor nos abençoa e que a gente deveria estar usando para abençoar os outros. Perdoa-nos, Senhor, porque não temos sido bons amigos, porque a gente tem buscado aqueles que nos favorecem e nós temos às vezes nos esquecido que o Senhor andou com gente que não valia nada. O Senhor andou com os piores. O Senhor lavou os pés de Judas Iscariotes e o chamou de amigo. Nos dá o mesmo coração que houve no teu filho, para que a gente ande com as pessoas sem o exercício do juízo, porque o juízo compete ao Senhor, Pai. A nós compete sermos similares àquilo que o Senhor é na misericórdia, no amor, na bondade e principalmente no sacrificar de si mesmo. O teu filho morreu no nosso lugar, nos dá a disposição de morrermos no lugar de outros, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Mais algum aviso?